dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seguimos aqui falando sobre princípios fundamentais do direito penal, ok? Estamos iniciando essa nossa aula falando sobre o princípio da extra-atividade da lei penal. O que é dito desse princípio para a gente? Via de regra, eu vou ter a absoluta impossibilidade da lei penal retroagir para, de qualquer modo, prejudicar o agente. Qual é a exceção? Essa lei ela vai retroagir para beneficiar o acusado. Eu já vinha falando para vocês aqui, ok? O que o artigo 2º vai falar para a gente? Ninguém pode ser punido por fato de lei posterior que deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, se veio uma lei posterior que, de alguma forma, reduziu esse grau de reprovabilidade daquela conduta criminosa, eu vou poder aplicá-la ao fato que aconteceu antes da sua vigência. Então, o parágrafo único do artigo 2º do Código Penal vai dizer para a gente que a lei que veio depois, tá? Ela pode favorecer o acusado. Vai ser aplicada a fatos anteriores, ainda que decidido por sentença condenatória transitada em julgado. O que o parágrafo único está dizendo aqui para a gente? Se eu tenho uma lei que veio depois da pessoa já ter tido uma condenação, a pessoa foi processada, foi condenada e já está cumprindo pena ali de um determinado crime. Veio uma lei posterior que reduz a pena desse crime, ou torna aquilo como não sendo mais considerado crime pela nossa legislação. Eu posso iniciar um novo procedimento para revisar essa sentença aqui na qual a pessoa foi penalizada, ok? Então, é isso que vai estar sendo dito para a gente. Princípio da extratividade da lei penal. Ela pode retornar para fazer uma nova avaliação, seja de uma pessoa que já foi condenada por um fato criminoso, como sendo um crime que deixou de ser considerado como crime, ou então para fazer uma revisão da sua pena, ok? De acordo com o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Princípio da territorialidade. O princípio da territorialidade, pessoal, ele vai dizer para a gente que aplica-se a lei penal brasileira em todo o território nacional, ok? Então, artigo 5º caput do Código Penal. É algo bem básico. O que é considerado como território nacional? Toda a nossa extensão de terra, toda a extensão do território que é considerado solo brasileiro, ok? E o nosso subsolo. Então, tudo que acontece, vamos lá, solo brasileiro, toda a nossa faixa de terra. Abaixo da nossa faixa de terra também é considerado como fato criminoso, no qual nós temos que aplicar a legislação brasileira. Mas também nós vamos ter algumas situações em que nós temos a extensão do território brasileiro. Quais são essas situações? As embarcações e as aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo. Então, se essa aeronave ela é privada, estou falando aqui de um avião que é privado, mas está servindo temporariamente ao governo brasileiro, seja para fazer alguma tramitação entre representantes, ou, enfim, está a serviço mesmo do nosso governo. A gente vai ter aquilo como uma extensão do território nacional. Então, por exemplo, se eu estou... Isso aqui a gente vai voltar depois com mais calma, ok? Mas se eu estou falando de um avião que está já sobrevoando o Canadá, eu tenho dentro desse avião presidente da República, alguns representantes do Senado, do nosso Senado, tenho alguns representantes da diplomacia internacional e vem acontecer algum crime dentro desse avião. Nós teremos a aplicação da nossa lei penal por força do princípio da territorialidade, ok? Outra extensão, algo que é considerado também como extensão do território nacional, aeronaves ou embarcações de propriedade privada que estejam em território brasileiro. Então, vejam, embarcações de propriedade privada que estejam em território brasileiro. O que é considerado embarcações? A gente tem um limite para dentro do mar que é considerado como território brasileiro. Fora desse limite, são águas internacionais. Então, vai valer o que seja a bandeira dessa embarcação. Se essa embarcação de propriedade privada ela estiver no território brasileiro, ainda que considerado esse limite marítimo,
é aplicada à nossa legislação brasileira, ok? Então, embarcações que tenham a bandeira brasileira ou embarcações privadas que estejam ali dentro dos limites do nosso território brasileiro. Ainda falando sobre questões territoriais, eu vou ter o princípio da extraterritorialidade, ok? O que esse princípio vai dizer para a gente? A aplicação da lei penal brasileira às infrações cometidas além das fronteiras em países estrangeiros, que é aquela questão que eu estava falando para vocês. Se eu tiver questões relacionadas estou fora do território brasileiro, então não estou nem dentro do espaço aéreo, do que é considerado espaço aéreo, não estou ainda dentro do território que é considerado para dentro do espaço marítimo e também não estou em solo brasileiro. Estou no estrangeiro, mas ainda estou considerando que aquele território ele pode ser aplicado à nossa lei brasileira. O artigo 7º do Código Penal ele vai dizer para a gente que eu tenho uma extraterritorialidade a ser aplicada de maneira incondicionada quando eu tiver alguns agentes específicos. Então, se eu estou falando do presidente da República, se eu estou falando de entes públicos, vocês vão ver que lá no artigo 7º ele vai trazer um rol, no inciso 1º especificamente falando, ele vai trazer um rol de pessoas a qual é aplicável a nossa legislação brasileira, mesmo fora das nossas fronteiras. O inciso 2º também vai trazer algumas questões que vão condicionar a aplicação da nossa lei penal fora do território brasileiro. Então, eu vou ter aqui uma extraterritorialidade a ser aplicada. Não estou mais dentro do território brasileiro, mas essa lei ela pode ser aplicada em função do artigo 7º. E aí eu recomendo que você abra o seu artigo 7º e faça a leitura, tanto do inciso 1º e do inciso 2º. Eles são bem objetivos para determinar qual é a condição que deve ser aplicada a essa nossa legislação penal fora do território brasileiro. Pessoal, a parte de princípios eu encerro por aqui. Nós vamos dar sequência sobre questões relacionadas à interpretação da lei penal, como a nossa legislação ela tem que ser aplicada, mas eu espero que vocês tenham entendido essa parte de princípios, que tenha ficado bem claro para vocês. Novamente me coloco à disposição para quaisquer dúvidas que venham aparecer para vocês, qualquer questão a mais, se vocês precisarem de algum outro material a mais também me deixem saber que eu vou disponibilizando para vocês. Até a nossa próxima aula!